Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os nossos pastores respondem as suas perguntas. Hoje nós temos o pastor Alex Barreto e temos uma participação especial, o pastor Roberto da Igreja Presbiteriana Betel de Feira de Santana. E a pergunta é: os conselhos para 2024, o que devemos fazer? Pastor, outra pergunta importante. É interessante que quando a gente pensa na virada de um novo ano, né? As pessoas geralmente fazem muitos planos, em várias áreas, né? Do estudo, profissional, física, né? Mas essa área espiritual, eu creio que ela deveria reger todas as demais, né? O que a gente poderia dizer a uma pessoa? Uma boa pergunta. O primeiro conselho que eu dou, eu sei que na nossa sociedade nós pensamos muito no ano, então a gente acha que a mudança de ano é importante, a gente faz meio que essa marcação na nossa mente. Né? Exato. Mas o Salmo 90, versículo 12, nos ensina um princípio importante. O salmista diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então o conselho que eu dou a você é: não espere a mudança do ano, não espere 2024 vir para tomar grandes decisões na sua vida. Tome-as hoje. E peça a Deus para que Deus lhe dê sabedoria, para que você conte os dias, para que você use cada dia para glorificar a Deus. Então, o que precisa ser mudado hoje. Há um outro texto também no autor aos Hebreus, ele lá no capítulo 3, no versículo 7, ele diz o seguinte, citando o Salmo 95: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, o autor dos Hebreus, no capítulo 7, enfatiza muito essa ideia de hoje, ou seja, hoje Deus está falando a nós, pela sua palavra. E nós temos que ouvi-lo hoje. Temos que refletir, fazer uma análise da nossa vida, como é que nós estamos vivendo hoje, para fazermos essas mudanças. Obviamente, existem talvez alguns planos que ficaram para trás, que não funcionaram, e que você pode planejar para o próximo ano. Mas o grande plano da vida de uma pessoa é querer se tornar parecido com Jesus, é obedecer a palavra de Deus, é viver uma vida santa. Então faça isso hoje. E no próximo ano, organize mais a sua vida, se estiver vivo, né? Espero que todo mundo esteja, né? Que você se planeje para, às vezes, existem algumas reprogramações na nossa vida, talvez de tempo, de agenda, que você faça isso para que na sua vida tenha muito tempo para o Senhor. Porque às vezes a gente coloca Deus em último lugar na nossa agenda. Isso é muito ruim também. Muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, né, ele diz no capítulo 4 o seguinte: rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele vai fazer aqui uma relação de posturas que nós devemos ter como cristãos. Eu creio que esse é um conselho também que deve ser tomado em consideração para se pôr em prática hoje, não é? À luz do que o pastor acabou de falar. Ande de modo digno da vocação para você foi chamado. Você foi chamado para ser um crente, um santo de Deus. Então, viva deste modo. E a outra coisa que eu diria também, pastor, a eles é o seguinte: acabamos de citar, né? Se Deus permitir, faremos isto ou aquilo, né? Então, essa vida na dependência de Deus, uma vida em humildade, debaixo da vontade de Deus, é muito importante. Isso é ressaltado por Tiago, né? Na sua epístola, né? Se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Então, eu creio que essa posição de humildade, mesmo colocando os seus planos diante de Deus, mesmo pondo em prática os planos que o próprio Deus deixou em sua palavra, lembre sempre de fazê-lo com temor ao Senhor, né? Com humildade, porque assim eu creio que a gente anda melhor e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam muito, Alex, em uma vida com propósito, né? A vida com propósito. E a Bíblia resume de forma bastante simples. O grande propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito. Obedecer, nós somos salvos pela fé, obviamente, mas a fé genuína leva a boas obras, a uma vida de amor a Deus, de obediência à sua palavra. Com toda certeza. Esse é o nosso grande projeto de vida, né? Que precisa ser feito hoje e também continuamente no próximo ano, com a graça do Senhor. E eu creio que se fizeres assim, a sua vida será muito diferente. Mas muito mesmo. Por quê? Porque viver de acordo com a vontade de Deus é um viver transformador. Verdade. Então, por mais que você já tenha andado em santidade,
a cada passo que você der, observando esses conselhos que estão sendo dados, a sua vida vai ser transformada e você vai se parecer mais com Cristo Jesus. E outra coisa, Alex, que eu acho interessante é que existem dois estilos de vida. Existe aquela pessoa que vive de promessas, que fica fazendo promessa que a partir de hoje, a partir de amanhã vai ser diferente, vai fazer Uma lista de promessas, né? E existe aquele que vive das promessas de Deus, daquilo que Deus promete em sua palavra, de que Ele estará conosco Perfeito. e que busca servi-lo de uma forma autêntica, verdadeira, guardando a sua palavra. Muito importante isso. Então não viva de promessas, viva das promessas do Senhor. Amém. Amém. Eu creio que isso pode ajudar, Cíntia. Sim. Vivendo da promessa do Senhor todos os dias, não esperando só em 2024. Muito obrigada pelas Prazer é meu. Orientações. orientações, por todo o carinho e sejam sempre bem-vindos. Quando voltar a Teresina, e leve um abraço nosso para a Bahia também. Muito obrigada. Um abraço caloroso, né, Cíntia? É bem caloroso. Obrigado E esse- pelo convite e pela participação. Muito bom. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do programa. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande no nosso direct, mande no Instagram, no canal do YouTube, no nosso e-mail que está passando aí na sua telinha. Fiquem ligadinhos, compartilhem, ativem as notificações e mandem as suas perguntas. Até o próximo. Deus te abençoe.